Olá, terceiro ano, olá, queridas crianças. Olha nós aqui novamente. Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de história, nossa disciplina de história, e nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da nossa primeira aula, né? A nossa primeira aula que foi sobre os centros históricos, e a gente vai dar continuidade a esse tópico porque a gente está fazendo um resumo do que esse assunto traz, para que vocês possam estar realizando aí as tarefas, né, os nossos trabalhos dirigidos que a gente está mandando para vocês realizarem em casa, tá? Então, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre os centros históricos. Mas aí, o que são mesmo os centros históricos? Bom, gente, os centros históricos são lugares de muita importância para a humanidade. Olha, observem bem esse nome, para a humanidade. Eles guardam características que nos informam sobre a história do passado e de como as pessoas viviam. Traz uma riqueza de culturas da época vivida. Geralmente é a parte mais antiga das cidades, tá? Então, eu gostaria que vocês observassem aqui nessas imagens aqui que eu trago para vocês, dos centros históricos espalhados pelo nosso país, tá? Que são lugares de construções antigas, estão espalhados aí pelo nosso Brasil, né? Aqui eu tenho o centro histórico de Pernambuco, é uma cidade, né, do nosso país, e aqui ao lado também é o centro histórico de Maranhão. Aqui é uma igreja em Pernambuco também. E aqui é o Centro Histórico de Salvador, que fica na Bahia, tá? Então, aqui são nossos centros históricos espalhados pelo nosso país, que, né, ficam aí nesses estados maravilhosos. A importância dos centros históricos e sua preservação. Gente, olha, nós precisamos preservar esses locais, porque, como eu disse anteriormente, os centros históricos eles carregam características próprias da época. Isso aqui são construções feitas há muitos anos atrás, em séculos anteriores ao nosso, né? Por exemplo, essa igreja, essa construção aqui, essa daqui, então, tudo isso precisa ser preservado. Por quê, tia Diana? Porque se eu digo que o centro histórico ele carrega riquezas culturais, então eu preciso preservá-lo, eu preciso cuidar, eu preciso zelar para que essa história não seja apagada, ok? Olha, gente, os centros históricos, eles são reconhecidos mundialmente. Lembra que lá quando defino centros históricos, eu digo que eles são importantes para toda a humanidade. Em todo o mundo existem os centros históricos. Nós estamos trazendo para o nosso país, tá? Então, eles são reconhecidos mundialmente. Quando isso ocorre, eles são tombados como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Tia Diana, e o que é Unesco? Unesco, gente, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O que essa organização faz? Ela vai tombar, certo? Prédios que são significativos para a educação, para a ciência e para a cultura. Então, quando essas construções elas são tombadas como patrimônio cultural da humanidade, eles precisam ser preservados, porque eles precisam ser guardados, essas histórias de como foi a construção desse local, de como eram que viviam as pessoas desse local. Então, eles carregam toda essa história, toda essa riqueza cultural. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de centros históricos tombados aqui no nosso país, tá, gente? Aqui no nosso Brasil. Aqui eu tenho as ruínas de São Miguel, né? As ruínas de São Miguel, que chamam São Miguel das Missões, tá, gente? Essa construção é do tempo dos jesuítas, quando os primeiros padres, né, do Brasil,
chegaram aqui no Brasil e eles construíram, isso aí é uma igreja, era uma igreja, e ela foi, né, se deteriorando, mas o que ocorreu com essa construção? Ela foi tombada como patrimônio histórico da humanidade, ou seja, do nosso Brasil, tá? É as ruínas de São Miguel das Missões, fica no Rio Grande do Sul. E aqui eu trago o Centro Histórico de Olinda. Na cidade de Olinda, no centro, como vocês podem observar, aí são construções de casas bem antigas, né? E elas carregam características de épocas do passado. E aqui eu trago o Centro Histórico de Pernambuco. Aqui também, como vocês podem observar, é a igreja, né? E ao lado umas construções também bem antigas que fazem aí a construção desse centro histórico. E como não poderia deixar de falar sobre os centros históricos da nossa cidade, né, do nosso estado, para que vocês possam também ficar sabendo que aqui na nossa cidade de Fortaleza nós também temos esses patrimônios tombados, né, e aí considerados como centros históricos da nossa cidade de Fortaleza. Nessa primeira imagem, gente, eu trago aqui o Centro Dragão do Mar, tá? Como vocês podem ver, uma construção de prédios antigos, né? Que hoje a gente vê são coisas mais modernas, mas aí essa construção ela fica de memória para que a gente possa relembrar aí os tempos antigos. Eu trago também aqui na segunda imagem o Teatro José de Alencar, que também é uma construção antiga, né? Um centro histórico onde ele guarda memórias aí sobre a história desse grande autor, né? E aqui a nossa terceira imagem é a Praça dos Leões, conhecida aí também por vocês, né, crianças que já ouviram falar provavelmente dessa praça, que a gente tem também, é um centro histórico da nossa cidade. Então foi isso, a nossa aula de hoje foi sobre os centros históricos aqui do país e também da nossa cidade. Eu espero que vocês estejam gostando aqui das nossas aulas e que vocês possam aí realizar as atividades de folha, né, que é os nossos TDs, são nossos TDs. Recorram-se aí à internet para fazerem pesquisas, tá, gente, sobre os centros históricos. Nas atividades propostas, nas questões propostas, eu trago algumas questões sobre isso, sobre os centros históricos do país e da nossa cidade. Então, nesse momento, vocês recorram também aí, façam uma pesquisa pela internet e realizem essas atividades. Eu desejo um bom estudo para vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Super abraços para vocês. Estamos com muita saudade aqui de vocês. Enquanto a gente não pode estar junto, por motivos, né, mais que todo mundo sabe, a gente está se encontrando aqui pela telinha, eu daqui e vocês daí. Tá? Um super beijo, super abraços, bem apertado no coração de vocês e até a nossa próxima aula.